Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz. Quero te convidar nesse momento a termos uma palavra de oração. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor, porque tu cuidas de nós e tu és o responsável por derramar sobre nós toda sorte de bênção. Tu és o responsável por pacificar o nosso coração, mesmo em meio à tormenta, em meio aos vendavais, às tribulações que achegam à nossa casa. Nós te louvamos, porque tu és o príncipe da paz. Nós te pedimos, Deus, que tua palavra nos seja revelada, nos seja, ó Deus, apresentada e que nós sejamos fortalecidos pela tua palavra, que ela seja o alimento que nos alimenta e que nos fortalece na jornada. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero dar continuidade a um texto que eu compartilhei na semana passada, em 1 Timóteo, capítulo 2. Paulo fala sobre o interceder, o orar em favor de todos os homens. E nós falamos a semana passada sobre intercessão. E eu quero usar 1 Timóteo 2 para falar ainda sobre o tema da intercessão e pensando nos motivos pelos quais devemos nos colocar em oração em favor de todos os homens, em favor dos que estão revestidos de autoridade também. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, diz, por exemplo, no verso 3, quando ele fala de orar em favor de todos os homens, e esse orar não é só pedir algo, mas também envolve gratidão, envolve alguns elementos que eu compartilhei com você. O verso 3, Paulo diz, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele fala de orar, a oração de intercessão, e diz que isso é bom e aceitável e agradável aos olhos de Deus. Um dos motivos pelos quais nós deveríamos nos colocar em oração em favor de outros é porque isso é agradável a Deus. Isso tem tudo a ver com a vontade de Deus, em que inclusive deseja que a salvação se estenda a todos os homens. Então, se tem algo que deveria nos mover na oração de intercessão, é o fato de que essa experiência de nos colocar perante Deus, rogando em favor de outro, rogando em favor de uma autoridade, em favor de um homem ou de uma mulher, em favor de alguém com quem, por exemplo, temos dificuldade para nos relacionar. A Bíblia diz que deveria ser assim porque isso é vontade, isso é aceitável, isso é agradável aos olhos de Deus. Isso traz deleite ao coração de Deus, isso reflete a natureza de Deus florescendo em mim, em nós, na medida em que eu me coloco para orar em favor de outros homens, em favor de outras mulheres, em favor de outras pessoas. Então, se tem um motivo mais do que suficiente para orarmos em favor das pessoas, é que essa experiência é boa e ela é aceitável, ela é agradável aos olhos de Deus. Paulo também diz no verso 5, citando um verso muito conhecido de nós, quando ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem media a conversa, a relação entre Deus e os homens é Jesus. Agora, quando eu me coloco a interceder em favor de uma outra pessoa, eu estou me colocando como mediador.
No discipulado, a gente chama isso, eu estou imitando o meu mestre. Eu estou expressando que eu desejo ser como Jesus é. Assim como Jesus se colocou entre o Pai e a humanidade, entre o Pai e os homens e as mulheres, assim também eu me coloco entre o Pai e entre os homens, entre as mulheres, entre a humanidade que precisa ser alcançada pelo amor de Deus. Esse é um caminho, a intercessão é um caminho de imitação. Um verdadeiro discípulo e discípula de Jesus vai para essa experiência, quer viver essa experiência de orar em favor de outros, não por uma razão simples qualquer ou por uma razão qualquer, mas porque ele quer imitar o seu mestre. Assim como Jesus se colocou como mediador, se colocou entre Deus e os homens para que houvesse reconciliação, assim também homens e mulheres nos dias de hoje se colocam orando em favor de outras pessoas, para que haja reconciliação entre elas e Deus. E esse é um caminho de imitação do nosso mestre. Eu oro em favor de outras pessoas, porque Jesus veio aqui ser o intercessor por excelência. Eu quero me parecer com ele. Amém? Que o Espírito Santo motive você. Talvez o que eu falei aqui pode não promover tanta motivação, mas que o Espírito Santo motive você a essa experiência de orar em favor de alguém. Em favor de alguém com quem você tem dificuldade, em favor de alguém que é uma figura de autoridade, enfim, que Deus te dê essa experiência de intercessão. Pai, vamos orar? Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te damos graças, porque o Senhor nos convida a sermos esses que, andando nas pegadas do Mestre, vão tendo a experiência de se colocar entre Deus e entre outros, entre figuras de autoridade, rogando ao Senhor para que a tua graça também alcance-os, para que a tua graça alcance-as, para que a tua graça, Senhor, cubra multidão de pecados. Nós colocamos tudo diante de ti e eu rogo, Pai, que nós como igreja aprendamos esse caminho da intercessão, do orar em favor do rogar em favor daqueles que talvez nós chamamos de inimigos, de orar em favor de homens e mulheres, ó Pai, entendendo quais são as necessidades espirituais que eles carregam, especialmente nesse tempo de Covid-19. Que a tua mão seja sobre nós, que nós reaprendamos a caminhar de joelhos, rogando, suplicando que o Senhor abençoe, ó Deus, abençoe essa cidade, abençoe esse estado, essa nação, esse povo, essa humanidade que tu criaste. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.